Como é que eu posso ajudar uma pessoa com risco de suicídio? Para compreender e para começar a pensar sobre isso, é importante levar em conta que há uma estratificação ou uma gradação do risco de suicídio. Ele pode ser baixo, pode ser médio ou moderado e pode ter um risco alto. Então, o risco baixo, a pessoa, o paciente, ele não tem uma tentativa prévia de suicídio e ele apresenta uma ideação suicida, mas sem planejamento. No risco moderado, há tentativa prévia. As ideações suicidas, elas são mais frequentes, não existe planejamento ainda. A pessoa, nesse quadro, ela não apresenta impulsividade e nem o uso ou abuso de álcool ou drogas. Já o risco alto, o paciente também tem essa característica de ter tido algumas tentativas de suicídio. Ele apresenta também ideações, mas elas são mais frequentes. Há um planejamento, ele já planeja e ele não ele planeja onde, como e quando, né? Então ele tem e a gente precisa prestar atenção para qual acesso que ele tem a esses meios, né? Há uma impulsividade, uma rigidez num propósito de se matar, eu vou me matar e ponto, né? Desespero, alucinações, pode haver abuso ou dependência de álcool e drogas, delírio. Então esses fatores, inclusive do uso ou abuso de álcool e drogas, eles são mais agravantes para esse risco alto do suicídio. Então, como a gente pode começar a fazer tudo isso, né? Para todos eles, para o risco alto, risco médio, risco baixo, nós vamos precisar, primeiramente, acolher e avaliar. E nesse acolher e avaliar, nós vamos precisar verificar a presença de algum sintoma depressivo, se a pessoa tem vontade de morrer, se ela pensa em se matar, ou seja, se ela tem pensamentos, se ela tem planejamentos, se ela tem acesso a esse plano que ela tá maquinando e onde é que vai ser e que meios ela utiliza. Se essa pessoa, como foi dito, que um dos principais fatores de risco é a própria questão das tentativas anteriores de suicídio, nós precisamos averiguar isso também. Se essa pessoa faz uso de álcool também ou drogas e se a pessoa tem motivos para viver, né? Será que essa pessoa tem motivos? Se ela tem algum projeto de vida? Se tem algo que a faça caminhar para uma situação mais resiliente, mais esperançosa? E dentro desse cenário de acolhimento e avaliação, a família, e aí essa família é a família que eu falei anteriormente, né? De que família nós estamos falando, de que grupo é esse que nós estamos falando, de que configuração é essa que nós estamos falando. Mas nós precisamos trazer essa família para perto, acompanhar, essa família precisa acompanhar esse processo. E ela precisa ser incluída, inclusive, para esses cuidados com essa pessoa. E aí, dentro desse cuidado com a família, que nós vamos acolher a família também, nós vamos avaliar que pontos ali que fatores podem ser desencadeantes, que fatores são de proteção,
se existe apoio nessa família, e possivelmente nós podemos trabalhar com essa família a psicoeducação, né? Explicar em que situação, como a gente pode ajudar essa pessoa, o que pode fazer com essa pessoa. Da mesma forma que nós estamos aprendendo aqui, nós vamos auxiliar as famílias nesse processo. Então, é trazer esses seres humanos para perto da gente para que eles nos ajudem nesse processo. Então, vocês percebem que é um olhar não apenas de vários profissionais, psicólogo, psiquiatra, enfermeira, assistente social, o técnico em enfermagem, então não é só o nutricionista, então não são apenas esses profissionais, que já é muito importante ter esse olhar, né, múltiplo, mas principalmente trazer essas pessoas dessa família para formar essa aliança terapêutica. E aí, após essa compreensão desse acolhimento, dessas primeiras entrevistas de avaliação, se essa pessoa passou por tentativa, etc, etc, e trazer a família para perto em todo o processo que continua e que precisa de manutenção. E após esse acolhimento, essa avaliação, a gente vai avaliando que tipo de risco a pessoa se encontra. Se for baixo, a pessoa não tem plano de suicídio. Se for médio, a pessoa tem alguns sintomas depressivos graves, né? Além de outras observações que podem ser analisadas, mas existe um planejamento para o suicídio. E no risco alto, existem planos, existe acesso a esses planos e esses meios, e existe uma urgência e emergência clínica para isso. No risco baixo, por exemplo, o paciente ele pode se manter no cuidado de uma unidade de atenção. Além disso, os profissionais eles precisam monitorar as questões das ideações suicidas para que isso não evolua para um planejamento ou uma tentativa de suicídio. No risco médio, há uma necessidade de uma avaliação imediata ou algum tipo de internação, se a pessoa, por exemplo, estiver em crise ou alguma descompensação, e desse acompanhamento intensivo do CAPS. A equipe precisa também ser avisada desse caso, né? Se esse atendimento começou numa unidade de atenção primária e ele foi encaminhado para o CAPS, essa informação precisa ser passada para essa equipe, não só de médico e enfermeiro, mas dos outros profissionais que ficam da saúde que acompanham o caso, para que quando houver a estabilização desse quadro, haja uma manutenção e essa manutenção que ela possa ser feita voltar para a atenção primária. No risco alto, há uma necessidade de uma internação psiquiátrica imediata e caso isso não seja possível, é necessário que a pessoa seja encaminhada através de uma ambulância e imediatamente encaminhado para um serviço de referência da cidade onde você se encontra, né? Senão, aí novamente a importância desse mapeamento, né? Para sabermos para onde encaminhar e que locais de referência são esses da cidade quando houver um risco alto de suicídio. E é recomendado, e eu reforço essa fala, que todos os casos que forem encaminhados ao CAPS, eles continuem sendo pela atenção primária à saúde.